Muito que bem, senhoras e senhores. Hoje é dia da minha pessoa, que por acaso se chama Felipe Noronha e tem um canal chamado Eu Vinte Santos, ser chata. Por quê? Porque eu preciso criticar a suposta contratação, ou pelo menos o acerto com Tassiano, um volante, meia, enfim, jogador de meio de campo, que está no Grêmio. Isso não tem nada a ver com o Tassiano em si. Apesar de eu não achar nada demais, mas seria uma crítica ao Tassiano, a, sei lá, qualquer outro jogador de qualquer outro time, porque a crítica ao custo e ao encaixe no elenco que tal jogador traz ao Santos, ou trará, caso seja de fato contratado. Lembrando que o Santos não pode contratar, ou melhor, não pode registrar jogadores, pois está punido na FIFA. Afinal de contas, deve 30 milhões de reais, mais ou menos isso, porque tem multas, tem juros, enfim, vai aumentando, graças à dívida com o Hamburgo, ou seja, ainda por causa do Kleber Reis. E esse é o grande motivo para o acerto com o Tassiano, dado pelo All Sport ontem, quinta-feira pela manhã, ser errado. É simples assim, é errado. Porque olha só, eu vou ler o trecho. O Santos irá desembolsar 1,7 milhão de euros, cerca de 10 milhões de reais, para ter metade dos direitos econômicos do jogador que já passou pelo time B santista. Isso foi em 2017, certo? Ele até entrou em campo no segundo tempo, já contei aqui que eu estava nesse jogo, no amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no Pacaembu, o famoso jogo do gol de bicicleta do Vladimir Hernandes. O Tassiano estava lá, entrou em campo, foi a única vez que ele entrou no time profissional do Santos. Não fez nada demais, voltou para o Boa, né, o Boa Esporte, e depois foi para o Grêmio. Até tomei um susto quando ele surgiu no Grêmio. O grande ponto é que o Santos, naquela época, não quis mantê-lo no elenco pelo preço de 1 milhão. Só 1 milhão de reais. Só, né? Entre muitas aspas. E o Santos falou, não é jogador para o Santos, pode ir. E agora, diretoria trocada, é claro, está disposto a pagar 10 milhões de reais. Sendo que a gente deve 30 milhões de reais só para o Hamburgo. Ainda tem a dívida, sei lá, do Aspato, dívida do Atlético Nacional. Tem outras por aí, Bruges, sei lá, tem mais dívida. Dívida não falta. O Santos segue punido e quer pagar 10 milhões num jogador. Só que piora, né? Porque não é às custas da diretoria Pérez. Pérez que vai sair no final do ano. Em dezembro ele vai perder a eleição. Seja ele candidato, seja o candidato que ele colocar lá como situação. Vai perder. Não tem a menor chance. Bom, se ganhar também, aí o Santista tá maluco. Mas vai perder. O ponto é, o Santos não vai pagar de cara, né? O Santos vai pagar em parcelas. Na matéria do UOL não tá certinho, pelo menos eu não estou achando, o tempo de pagamento, mas sei que a apuração é de que daqui a algum tempo, por meses, o Santos vai pagando parceladamente, perdão. Ou seja, vai passar do período Pérez. Ele vai deixar uma dívida, ou mais uma dívida, para quem queira que entre para comandar o Santos em 2021. Irresponsabilidade. Até porque são 10 milhões no Tassiano, um jogador que nunca foi titular em time grande na vida. A gente precisa lembrar que no Santos ele não jogou, o Boa, é claro, minúsculo, e no Grêmio, onde ele está desde 2018, foram 27 jogos em 2018, 35 no passado e 13 nesse ano. A grande maioria como reserva, só é titular quando o Renato bota o time B lá. Poucos gols, por exemplo, a melhor temporada no passado com 5 em 35 jogos. Tá, não é a função dele. É assistências, melhor ano passado no Gaúcho, 2. Não é um jogador com grande participação. E o Santos necessita de um meia que participe ativamente das jogadas de ataque, seja decidindo, seja com um passe decisivo. O Santos não tem meia hoje. Já falei várias vezes aqui que o Santos não é o meia. O Santos compõe meio campo, mas o meia de habilidade, a função, um exemplo simples, a função Ganso, né? A função Lucas Lima, não é essa, não tem jogador lá hoje. A gente precisa desse tipo de jogador. Por 10 milhões de reais é um assalto aos cofres do Santos, que já foi assaltado durante, toda a sua existência. Não temos 10 milhões. Seguimos devendo salários, ou pagando com atraso, ou pagando em dificuldades, né? Para dar um resumo. Seguimos punidos e vamos gastar 10 milhões num jogador que nunca foi titular num time grande, já aos 25 anos.
Não é o caso do João Paulo. Ó, o João Paulo tem 25, é goleiro. Goleiro é outra história. Jogador de linha brilha ou chega ao auge mais cedo. 10 milhões é assalto aos cofres do Santos, que já estão assaltados, arrombados e pobres. Essa é a realidade. E aí você para e pensa, não é só o acerto com o Tassiano, que repito, coitado, não é ele que está pedindo 10 milhões, é o Santos que está disposto a pagar. Tem um acerto com o Elias, mas é de graça, tem salário. Com o Mateuzinho, que não é de graça. Com quem mais? Com o Laércio lá, que aparentemente é de graça, mas vai pagar salário. E aí, não só o Santos não paga a tal da dívida com o Hamburgo e as outras, que, lembrando, o Santos continuar devendo para os outros, virá de novo punição por meio da FIFA, como vai colocando pessoas no elenco que fatalmente vão tomar o lugar de jogadores da base. Ou você acha que o Cuca vai trazer o tal do Laércio para usar Alex e Wagner Leonardo na frente dele? Não vai. Você acha que o Cuca vai trazer o Tassiano para deixar o Tassiano no banco por 10 milhões atrás de Ivonei, Ceará e Lourenço? Não vai. Vai passar na frente dos meninos. Elias, mesma coisa. O Mateuzinho pelo menos é jovem, né? 21, 22 anos. Então assim, por isso que eu digo, nunca trate dirigente técnico como salvador. E no caso do Cuca, essa semana, por causa do caso Everson, começaram a tratá-lo como o grande dirigente do Santos. Se ele, e são pedidos dele, trouxer esses jogadores e afundar os meninos no banco, ele que já não coloca os meninos para jogar, tirando em situações muito de necessidade, como foi no jogo contra o Atlético, porque não tinha outro para colocar, no caso da zaga, no caso claro. Mesmo assim, ele reluta, né? Ele prefere botar o Alisson. Aqui não tinha o Alisson, então ele botou o Alex. O Alex sentiu, então você vai entrar, Wagner. O meio inteiro cansou, então vai, Ivonei, joga 10 minutos. Ele reluta, falando português, claro, não quer colocar os meninos. E agora vai trazer mais gente, custando dinheiro, para afundar os meninos no banco de novo. Isso não é uma atitude de alguém que falou e está prometendo usar a base. Temerário. Mas mais importante é lembrar que 10 milhões de reais no caso do Santos é quase como se fosse do nosso bolso. Eu nunca vou ver 10 milhões de reais na minha vida. Você provavelmente também não. Inclusive, se você tem 10 milhões de reais, me patrocine. Mas o Santos também não vai ver, porque o Santos é paupérrimo nesse momento. E não pode gastar com um jogador do nível do Tassiano, que com todo respeito ao Tassiano, não é jogador para o Santos, muito menos ao custo de 10 milhões de reais. Eu não sou ninguém para impedir. Essa diretoria, no caso o presidente, não ouve ninguém. E aparentemente nós vamos fazer uma besteira. Mesmo que o Tassiano chegue, seja titular, marque 813 gols, dê 25 mil assistências e o Santos seja campeão. 10 milhões de reais, bom, se bem que nesse caso 10 milhões até aceito, né? Campeão. Não vai acontecer por causa do Tassiano. Mas se ele produzir números, mesmo assim, o valor de 10 milhões segue muito alto e a gente precisa criticar, porque estamos aqui para isso, não é mesmo? Enfim, amanhã tem jogo contra o São Paulo. Espero que a gente volte no mesmo clima de alegria como foi contra o Galo, contra o ex. E vocês me deem um dos vídeos mais vistos da história do canal, o mais visto em 24 horas, que foi contra o Galo, que a gente ganhe do São Paulo. Isso se repita, se não, muito que triste.